Como escolher a forma de fazer a marcação para o design das sobrancelhas? Não existe forma certa e forma errada. Eu já adianto para você que eu hoje trabalho com design à mão livre, tá? Eu acho que é mais prático, eu ganho mais tempo e eu não vejo diferença entre o design à mão livre e o mapeamento facial em questão de bons resultados, tá? Eu acho que você consegue com os dois e eu hoje prefiro o design à mão livre. Mas tanto no design à mão livre quanto no mapeamento facial, como eu mencionei, a gente precisa ter algumas referências. Esses pontos de referências é que vão nos dar um design mais correto, um design mais harmonioso e mais bonito. E quais são esses pontos de referência que a gente precisa ter? Bom, a gente precisa parar e pensar no que faz uma sobrancelha ser bonita. Quando a gente olha para o rosto de uma pessoa e repara na sobrancelha, o que torna a sobrancelha realmente bonita? Em primeiro lugar, sobrancelhas, elas não são irmãs gêmeas. Então, não existe sobrancelha que seja idêntica à outra. Elas vão ter diferenças. Por quê? Porque a estrutura óssea, tá, do rosto, ela tem diferenças. O lado esquerdo, o lado direito, eles têm diferenças. Então, essas diferenças vão ser visíveis na expressão facial. As sobrancelhas vão ter diferenças, os lados do nariz têm diferença, os lados da boca têm diferença, os olhos têm diferença. A gente tem essas diferenças no rosto, tá? E as sobrancelhas também vão ser diferentes. Mas elas precisam conversar entre si, tá? Elas precisam ser pelo menos boas amigas. Então elas não podem estar muito diferentes uma da outra, porque senão isso vai assim desequilibrar o olhar, tá? Vai deixar o olhar não tão bonito, não tão harmonioso. Então como que a gente equilibra? A gente tem que ter, então, alguns pontos de referência em mente para que esses pontos de referência sejam iguais ou o mais parecido possível nas duas sobrancelhas. Vamos começar, então, com esses pontos de referência. O primeiro ponto de referência é a base da sobrancelha. A gente pode pensar na base da sobrancelha como uma mesa onde a gente apoia as sobrancelhas. Isso significa que é essa parte onde as sobrancelhas estão. Se você tocar seu próprio rosto na sobrancelha, você vai perceber que ela está em cima de um osso, tá? É uma caixa óssea que a gente tem aqui em cima dos olhos e a sobrancelha está bem em cima desse osso, tá? Se você apalpar a sobrancelha, você vai ver que ela está toda em cima desse osso. A gente imagina que esse osso é como uma mesa, tá? Que fornece a base para a sobrancelha, onde ela deve começar. E ela precisa ser reta, tá bom? Ou o mais reta possível. Então, isso significa que as sobrancelhas precisam estar na mesma direção, elas não podem estar uma muito mais alta, outra muito mais baixa, isso traria um olhar muito desarmonioso. Então, elas precisam se encontrar. Para isso, a gente então tem a base da sobrancelha, tá? Que é onde ela se encontra. Pode reparar que a minha tem uma base harmoniosa. E para a gente ter mais certeza se essa base ela é correta, a gente faz uma linha inferior e uma linha superior na sobrancelha. Um traço embaixo, encontrando o início das duas sobrancelhas, para que elas comecem como se fosse uma linha só, tá? Como se a gente não tivesse essa separação e elas estivessem as duas em cima de uma linha reta. A gente faz a parte inferior dessa linha e depois a gente faz a parte superior dessa linha, para que a espessura da sobrancelha também seja a mesma. Então, se ela começa numa linha reta, certa, e também a parte de cima está também numa linha reta, numa linha certa, então a espessura das duas vai ser a mesma. Isso também é importante, que elas tenham a espessura igual ou mais próximas possível, tá bom? Na verdade, as minhas sobrancelhas, elas não têm a mesma espessura certa. Essa sobrancelha é 1 milímetro mais grossa do que a de cá. Mas como eu não quero afinar a minha sobrancelha, eu prefiro pentear essa daqui um pouquinho mais para baixo, para dar uma leve abaixadinha nela, e pentear essa um pouquinho mais para cima para dar uma leve levantada nela e ela ficar um pouco mais grossa, tá? Sem eu ter que afinar. Então, a primeira referência é a linha inferior da sobrancelha, tá? Como se fosse a mesa, e a linha superior. Com isso, a gente já vai ter a espessura aqui, ó, das duas iguais, porque elas vão estar dentro da mesma linha, tá? Então, a espessura vai ficar igual, não tem jeito. Outra medida importante é o ponto inicial das sobrancelhas, tá? Que é onde elas começam. Então, a gente já viu a base da sobrancelha, que a gente precisa imaginar uma linha reta embaixo, uma linha reta em cima, tá? E ela vai estar dentro, entre essas duas linhas, que vai nos dar a espessura. E agora a gente tem o ponto inicial, que é onde elas começam. Então, ponto inicial de uma aqui, ponto inicial de outra aqui. Elas começam aqui, tá? Esse é o ponto inicial.
Normalmente, o ponto inicial das sobrancelhas acompanha o canto interno dos olhos. Então, a gente pode, na hora de decidir qual vai ser o ponto inicial da sobrancelha das nossas clientes, usar como referência o canto interno dos olhos. Então, a gente, olha, apoia no canto interno dos olhos da nossa cliente. A gente pode fazer isso tanto direto com a caneta como com o paquímetro, que encaixa certinho assim nos olhos. E aí a gente vai ter, com o paquímetro aberto, encaixado no canto interno dos olhos, a gente vai ter certinho o ponto inicial das duas sobrancelhas, tá? Bem dividido. Só que isso nem sempre é uma regra, nem sempre a gente vai usar o canto interno dos olhos como referência para o ponto inicial. Por quê? O meu caso, por exemplo, dá para você entender. Se você reparar bem as minhas sobrancelhas, o meu olho, o canto interno do meu olho, ele é mais distante, mais afastado do que o ponto inicial das minhas sobrancelhas. Eu tenho os olhos distantes, longe um do outro. Eles estão mais nas extremidades do meu rosto. Então, se eu fosse usar como referência para as minhas sobrancelhas o canto interno dos meus olhos, olha só. Imagina que eu vou usar como referência das minhas sobrancelhas. Então, eu estou aqui no cantinho interno dos meus olhos e subo aqui retinho. Olha o tanto de sobrancelha que eu precisaria tirar, se fosse acompanhar o canto interno dos meus olhos. Então, apesar de ser uma ótima referência para a gente marcar, não é uma regra, tá bom? Quando a cliente tiver os olhos muito separados e tiver as sobrancelhas mais próximas, então a gente não precisa usar o canto interno como referência. A gente vai limpar o meio das sobrancelhas, deixando pelo menos 1 centímetro mínimo, tá? De diferença, de distância entre as duas, porque senão elas vão ficar monocelha, uma sobrancelha só, e isso também não é bonito, não deixa o olhar equilibrado, harmonioso, né? Deixa um olhar muito pesado. Então, tem que ter uma diferença, uma distância entre as sobrancelhas, mas essa distância não precisa necessariamente acompanhar o canto interno. A gente pode, se os olhos for muito distante, como no meu caso, acompanhar o ossinho do nariz, tá bom? Então, olha só, no meu caso, é isso que eu faço. Eu acompanho o ossinho do nariz, venho aqui, tá vendo? Apoio assim nas duas extremidades do ossinho do meu nariz e subo. E aí eu tenho o ponto inicial da minha sobrancelha, sem perder muito no desenho dela, tá bom? Sem tirar muito. Então, esse é um segundo ponto muito importante de referência. Ponto inicial das sobrancelhas, tá? Para elas terem uma distância no meio equilibrada. Terceiro ponto de referência que a gente vai buscar é o ponto alto das sobrancelhas, que é aquela parte que as mulheres mais querem que se destaque na sobrancelha, que é a curvinha da sobrancelha, né? O ponto alto dela. No caso da minha sobrancelha, a gente tem um ponto alto aqui, que é a parte mais alta, e um outro ponto alto aqui, tá? Então, a gente vai e marca essas duas referências também, ponto alto das sobrancelhas. E como que a gente vai ver se o ponto alto ele é equilibrado? Bom, tem várias formas de a gente perceber isso. A primeira é no próprio olhar. Reparar as sobrancelhas da cliente. Quando a gente olha e a gente percebe que o ponto alto está desequilibrado, ele pode estar tanto muito elevado, tá? Que é aquela sobrancelha onde o ponto alto ele sobe drasticamente, ele não acompanha a sobrancelha. No caso da minha, por exemplo, você pode reparar que ela tem uma linha, tá? Uma linha que acompanha o ponto alto. Então, ela vem reta, tá? Num ângulo mais inclinado, mas sim, vem. E aí tem a curvinha, o ponto alto aqui. Já viu aquelas sobrancelhas que elas começam retinhas, mas quando chega aqui no ponto alto faz um chapéuzinho e volta de novo? Isso deixa o ponto alto com uma evidência desnecessária e não fica bonito, não fica harmonioso, tá? O ponto alto desse jeito. Então, o ponto alto, ele é realmente a parte mais alta da sobrancelha, ele vai ter uma curva, mas ele não precisa ser muito apontado para o alto, como um acento circunflexo, né? Que a gente até brinca, sobrancelha de acento circunflexo, que é aquelas que tem um ponto alto muito exagerado. Isso não deixa o olhar harmonioso, tá bom? E a gente não precisa achar que o ponto alto precisa ser muito elevado, muito para cima, para a sobrancelha ser arqueada. O arqueamento de uma sobrancelha, ele está muito mais ligado ao ângulo da sobrancelha do que ao desenho do ponto alto. O ângulo da sobrancelha interfere muito mais. Então, por exemplo, a minha sobrancelha mesmo, ela não tem um ângulo muito elevado. Se ela tivesse um ângulo muito elevado, ela seria assim, mais ou menos. E isso sim elevaria muito ela. Então, imagine que a gente tem uma sobrancelha aqui. E esse aqui é o ponto alto dela. Se essa sobrancelha é assim, angulada para esse sentido, ela vai ter o ponto alto muito baixo, vai ser uma sobrancelha caída. Mas se ela tiver com esse ângulo, o ponto alto já vai ficar bem mais elevado.
Então, o ponto alto não tem necessariamente a ver, tá, com a curva evidenciada. Tem muito mais a ver com o ângulo da sobrancelha. Então, quando você olhar para uma sobrancelha e perceber que ela é arqueada, normalmente isso tem mais a ver com o ângulo do que com o ponto alto ser muito atraente, tá? Ser muito chamativo. Então, não queremos fazer chapéuzinho circunflexo em sobrancelha nenhuma por aí. Ponto alto precisa ser equilibrado. Ele é mais alto, a parte mais alta da sobrancelha, mas ele acompanha o desenho da sobrancelha, tá? Não faz um pico e volta, não. Então, isso também é um ponto muito importante. Para a gente ter uma noção se o ponto alto ele está no lugar correto nas duas sobrancelhas, a gente vai medir a distância do ponto inicial até o ponto alto nas duas sobrancelhas. Então, nós já marcamos o ponto inicial de uma sobrancelha, nós vamos medir, vamos olhar se do ponto inicial até o ponto alto é a mesma medida, é uma medida, e vamos comparar com a outra sobrancelha, tá? E aí tem que ser a mesma medida ou mais próxima possível para que elas estejam harmoniosas, tá bom? Estejam parecidas. E também a gente pode perceber diferenças do ponto alto por olhar a distância da pálpebra dos olhos, do início da pálpebra dos olhos até o final do ponto alto. Então, o que a gente vai fazer? Se a gente acha, por exemplo, que uma sobrancelha tem um ponto alto bem mais alto no rosto e a outra mais baixo no rosto, como que a gente confere essa diferença? A gente vai pedir a cliente para fechar os olhos, eu vou deixar só um aqui para você perceber como que a gente vai fazer. Então, a cliente fecha os olhos, a gente vai medir, ó, do início da pálpebra com o olho fechado, tá? Na rente raiz dos cílios, até o ponto alto. Com essa medida aqui, ó, a gente grava essa medida no paquímetro e aí a gente aplica ao outro lado e confere se ela vai dar a mesma medida. Se for muito diferente, então é porque realmente uma sobrancelha está muito mais alta do que a outra. E aí a gente tenta alinhar, tá bom? A gente tenta corrigir. E por último, uma outra referência que em todas as marcações é muito importante é o ponto final da sobrancelha, que é onde ela termina, tá bom? O ponto final é onde acaba a nossa sobrancelha. Tem várias formas da gente medir esse ponto final. A gente pode comparar uma com a outra, então a gente pega uma sobrancelha de referência, vamos supor. Eu vou pegar o paquímetro, medir do ponto inicial até o ponto final da sobrancelha, tá? Usando essa medida de referência, eu vou aplicar na outra. Se na hora que eu meço a sobrancelha está um pouco maior, eu tiro um pouquinho no final dela para igualar a outra. Se ela tiver um pouquinho menor, eu volto na outra e tiro um pouquinho nela para igualar. Essa diferença, tá, que eu falo que começa a aparecer, é acima de 2 milímetros. Até 2 milímetros de diferença no comprimento, tá? No ponto alto, não vai fazer tanta diferença, não é necessário corrigir, porque às vezes a gente pode acabar falhando o desenho da sobrancelha por tentar fazer uma ficar idêntica à outra, o que não é necessário. Mas se essa diferença for muito grande, normalmente superior a 2 milímetros, aí a gente tenta corrigir a diferença, tá bom? Então, voltando aos pontos principais que a gente precisa ter como referência em todas as sobrancelhas para ver um olhar harmonioso, um olhar equilibrado, né? Que combine ali com os olhos da nossa cliente, que traga uma expressão bonita para ela, são a base da sobrancelha, onde ela está apoiada, a linha inferior, a linha superior dessa base, que é onde a sobrancelha ela vai terminar na parte de cima, né, da nossa testa, onde ela vai terminar, onde ela vai acabar, tá? E com isso a gente já vai ter a espessura da nossa sobrancelha, tá? A largura, a grossura da nossa sobrancelha. A gente tem o ponto inicial da nossa sobrancelha, que a gente pode usar como referência o canto interno dos olhos ou o ossinho, a base aqui do nosso nariz, a gente pode usar também como referência, tá? A gente vai ter o ponto alto, que é a parte mais elevada das nossas sobrancelhas, e a gente vai comparar, né, a distância delas para o ponto inicial para ver se está parecida, se está próxima. E também, se tiver muito diferente, a gente pode comparar com os olhos fechados, mãozinha, né, no caso paquímetro, rente à pálpebra, ao início dos cílios aqui, até o final da sobrancelha, do ponto alto da sobrancelha, comparar com o outro lado para ver possíveis diferenças, tá? Vamos tentar corrigir se tiver acima de 2 milímetros. E por último, o ponto final, que é onde termina a nossa sobrancelha, o finalzinho da cauda da nossa sobrancelha, tá? A gente pode medir tanto pelo cantinho externo dos olhos, a gente vai colocar um objeto reto, tá? Pode ser o próprio lápis ou o paquímetro, no cantinho externo do olho, nesse sentido, no sentido que acaba as sobrancelhas, e a mesma coisa para o outro, subindo um pouquinho assim. Por que que a gente sempre vai medir o ponto final subindo do canto externo dos olhos? Porque quando a sobrancelha, a cauda da sobrancelha, ela passa
ela desce mais do que o canto externo dos olhos, a pessoa fica com a expressão caída, com o olhar caído. Então imagine, por exemplo, que a minha sobrancelha fosse mais baixa que o canto externo dos meus olhos. Nós iríamos puxá-la mais para baixo, olha como ela ficaria. Isso deixaria o meu rosto com a expressão caída, tá vendo? Minha sobrancelha, se ela fosse, a cauda dela fosse muito baixa, isso traria aquele olhar caído, né? Os olhos ficariam para baixo, daria a impressão de que os olhos estão para baixo. Então a gente sempre vai tentar deixar a cauda das sobrancelhas acima do canto externo dos olhos. Isso vai levantar o olhar da nossa cliente, tá bom? Então, com esses pontos de referência em mente, você já pode fazer um exercício, tá? Com todas as pessoas que você vê, inclusive com você mesma de frente para o espelho, que é analisar a harmonia desses pontos principais que eu mencionei no seu rosto, no rosto das suas modelos, das pessoas que você vai atender. Então, antes de desenhar, a gente vai olhar bem para nossa cliente, vai reparar bem a sobrancelha dela e tentar perceber no nosso próprio olhar quais as principais diferenças da sobrancelha. Será que uma é muito mais levantada do que a outra? Será que a base delas, né, não está reta, talvez esteja um pouco inclinada, torta, então uma sobrancelha está mais levantada com um ângulo mais em pé e a outra com um ângulo mais caído, né? Porque a base não é reta, a base está torta, tá? Ou a parte de cima das sobrancelhas, elas até começam numa base reta, mas a parte de cima dessa linha não é reta, ela entorta e aí uma fica mais elevada que a outra. Vamos olhar bem para a nossa cliente, perceber bem esses pontos de referência, analisar bem esses pontos de referência. Quando a gente analisa e já fica na nossa mente, né? Começa a pensar, bom, ela tem essas diferenças no olhar. Quando a gente for fazer as marcações, nós já sabemos onde precisaremos corrigir, tá? Onde a gente vai precisar harmonizar. Então, se a gente vai ter que abaixar um pouquinho o ponto alto de uma, se a gente vai ter que tirar um pouquinho na cauda da outra, se a gente vai ter que afinar um pouquinho a linha inferior de uma ou a linha inferior da outra para poder harmonizar essa base, tá? Então, quando a gente repara muito bem esses pontos iniciais, a gente já tem a nossa base para poder fazer a marcação. Então, antes de aprender como desenhar, antes de aprender a fazer um mapeamento facial, você precisa aprender a analisar as sobrancelhas, treinar o seu olhar, tá? Para poder perceber no olhar quais as diferenças que a sobrancelha da sua cliente tem. E se essas sobrancelhas precisam mesmo ser corrigidas, essas diferenças que elas têm, ou se elas são pequenas e não vão deixar o olhar dela desequilibrado, tá? Se elas não vão alterar isso, o olhar vai continuar bonito. Então, com isso em mente, você pode começar a aprender os tipos de marcação para aí poder corrigir pequenas assimetrias, pequenas diferenças ou valorizar ainda mais a beleza natural da sobrancelha da sua cliente.